Tema 3. Revolução Francesa. Equipe: Cauã Napoliano, número 23, Lara Luana, número 25 e Yasmin Ferreira, número 44. Bom, eu vou falar sobre o Antigo Regime. O Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França anterior à Revolução Francesa, em 1789. Durante o Antigo Regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados. Era o clero, nobreza e burguesia. No degrau mais alto estava o rei, que governava segundo a teoria do direito divino, na qual afirmava que o poder do soberano era concedido por Deus. As características do antigo regime começavam pela política. A política do antigo regime se caracterizava pelo absolutismo. Este consistia na concentração da autoridade política sobre o rei com o apoio da teoria do direito divino. Desenvolvida pelo filósofo Jean Bodin, existia uma assembleia que reunia os 3 estados, mas só podia ser convocada quando o rei decidisse. A economia do antigo regime vigorava o mercantilismo, um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervinha na economia. Segundo as ideias mercantilistas, a riqueza de um país estava baseada no monopólio, na acumulação de metais e na regulação da economia pelo Estado. A sociedade do antigo regime se dividia em estamentos compreendidos entre clero, nobreza, burguesia e camponeses. O clero e a nobreza eram livres de impostos que recaíam sobre burgueses e camponeses. Por sua parte, o rei governava sob a teoria do direito divino, centralizando as decisões do executivo, legislativo e judiciário. Para isto, ele era apoiado pela Igreja Católica. Para ele, nada de bom aconteceu nesta época, e os iluministas a classificaram como Idade das Trevas, apoiando em uma nova visão a respeito de Deus, da razão, da natureza, da humanidade. O iluminismo teve significativa influência sobre o pensamento revolucionário. As crises do antigo regime. A partir de 1787, a velha organização política e social francesa começou a ser questionada através das ideias iluministas. Após o fracasso das colheitas de trigo nos anos de 1787 e 1788 e os gastos militares na guerra de independência dos Estados Unidos, o fracasso no campo não impediu o aumento da cobrança de impostos ao terceiro estado, que passa a exigir melhores condições sociais e a reforma do governo. Revolução Francesa e o fim do Antigo Regime. A Revolução Francesa provocou o fim do Antigo Regime na França e posteriormente na Europa. A burguesia estava ressentida da exclusão do poder e rejeitava os últimos vestígios do anacrônico feudalismo. Por sua parte, o governo francês estava à beira da falência. O aumento da população elevou proporcionalmente o descontentamento com a falta de alimentos e o excesso de impostos. Vou falar um pouco sobre os 3 estados, mais especificamente só sobre o primeiro estado. Em 1789, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, ou clero, era constituído por aproximadamente 100 mil clérigos, que eram padres, bispos e entre outros. E eles eram isentos de pagar os impostos. Ainda era dividido em um alto clero, que era os de origem nobre, bispos, abades e cônicos, e o baixo clero, de origem plebeia, que era os sacerdotes pobres. Segundo estado. O segundo estado era formado pela nobreza,
Somente 2,5% da população era nobres, como o clero. Eles não pagavam impostos e nem tinham acesso a cargos públicos. Nessa classe estavam os reis e suas famílias, e a nobreza que frequentava o palácio. A nobreza era composta por 3 grupos. O grupo da nobreza cortesã era aqueles que moravam no Palácio de Versalhes. Já o grupo da nobreza província era os nobres que viviam no interior do palácio, onde os trabalhadores e camponeses trabalhavam. Já a nobreza toga era composta por burgueses que compravam títulos da nobreza, como cargos políticos e administrativos. Vou falar mais especificamente sobre o terceiro estado ou terceira ordem. Esse estado era responsável por sustentar o reino francês. Era formado por 97% da população francesa, que era composta pelos camponeses, trabalhadores urbanos e os burgueses. Apesar de estarem na mesma classe social, apenas os camponeses e os trabalhadores urbanos pagavam a taxa exagerada de impostos à monarquia, que era cerca de 80% da população. Os trabalhadores urbanos, que eram artesãos, operários, carregadores de lenha, entre outros, eram conhecidos como sem-culottes, que eram calças compridas e largas que serviam para diferenciar as classes sociais. Já a burguesia era dividida em 2 partes. A primeira parte era a alta e média burguesia, que era composta por fabricantes, grandes comerciantes, advogados e médicos. Já a segunda parte era a pequena burguesia, que era composta por profissionais liberais, funcionários públicos e lojistas. Eles não pagavam impostos tão exagerados como o resto da população, e com isso podemos perceber que a sociedade do século XVIII era bem desigual. Agora eu vou falar sobre o período do Grande Medo. Grande Medo é o nome dado aos acontecidos ocorridos logo no início da Revolução Francesa, quando os camponeses se voltaram contra a alta nobreza, chegando a invadir Versalhes, ameaçando a segurança da corte, do rei Luís XVI e principalmente da impopular rainha de origem austríaca, Maria Antonieta. Para compreender melhor esse movimento, é necessário retornar um pouco e observar o início da crise política e econômica na França. Um reino altamente hierárquico e logo socialmente desigual. A França era sustentada pela exploração econômica do chamado Terceiro Estado, o único que pagava impostos. Neste contexto, o forte desgaste financeiro provocado pelo envolvimento da França na Guerra de Independência Americana, somado com o péssimo desempenho da agricultura na década de 1780, trouxe não apenas fome generalizada entre a população comum, mas também um déficit financeiro. A falta de acordo nos Estados Gerais de 1789 para resolver a crise acabou levando o Terceiro Estado a se retirar da reunião e ir para uma sala separada e proclamar a Assembleia Nacional Constituinte. Não sendo capaz de dissolvê-la, Luís XVI ordenou, depois de algumas semanas, que os outros 2 estados fossem se unir ao terceiro, mas secretamente planejava convocar o exército para acabar com a reunião. Quando tal notícia se espalhou por Paris, a população se revoltou e tomou a antiga fortaleza do governo absolutista, a Bastilha, em 14 de julho. Quando o fato tornou-se conhecido pelo reino afora, os camponeses também se revoltaram e durante as 2 semanas seguintes atacaram propriedades da aristocracia, saqueando e queimando-as. Corria boatos que os nobres monopolizavam a comida disponível, ou mesmo destruía as colheitas, que só alimentou ainda mais a violência. Em 4 de agosto, numa tentativa de acalmar os camponeses, foi provado o fim dos antigos direitos feudais devido à nobreza. No dia 26 foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade entre todos os franceses. Ainda assim, no dia 5 de outubro, uma multidão marcharam até Versalhes, tentaram atacar a rainha e exigiram um compromisso por parte do rei para garantir o pão. Mais tarde, foi decidido que toda a família real seria levada forçadamente até Paris. Depois disso, a revolta progressivamente seria extinta. 2 anos depois, viria à luz a primeira Constituição da França,
que estabelecia a monarquia constitucional. No mesmo ano, porém, a exemplo de vários outros aristocratas, desde o início da Revolução, a família real teria fugido. No ano seguinte, seriam presos sob a acusação de conspiração. Luís XVI e Maria Antonieta seriam executados na guilhotina em 1793, num dos primeiros atos daquele que seria conhecido como o período de terror do governo jacobino.